Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar agora a gravar as aulas de um jeitinho diferente. Vai ser um teste, espero que dê certo. Meu marido tá me ajudando aqui. Então, a aula de hoje vai ser sobre diabetes. Então, a gente vai começar a estudar a doença, né? Diabetes, e também todas as repercussões que essa doença pode ter para os adultos e para os idosos, ok? Então, agora eu vou colocar a aula aqui para vocês, só um minutinho. Essa aula tá no portal, tá? Diabetes mellitus insípidos, ok? Então, vamos lá. Então, sobre a diabetes mellitus, né? Aqui tem uma introdução que fala que a diabetes, ela afeta cerca de 12% da população, é bastante, né? Mais ou menos 22 milhões de pessoas. E o que mais preocupa dessa doença são as comorbidades advindas dela. Então, aqui tem algumas, né? A cegueira, que a gente chama de a retinopatia diabética, né? Que leva à deficiência visual, as amputações, a doença renal crônica, que leva à hemodiálise, o aumento da prevalência de doença arteriosclerótica coronariana. A gente já viu na aula de DAC que diabetes é um fator de risco, né, para a formação das plaquinhas, seja em qualquer artéria do corpo humano, no coração, no cérebro, no pescoço, enfim. E tem um elevado custo econômico. Aqui tem a definição da diabetes. Então, ó, hiperglicemia persistente. Então, não é um pico que você tem, né? Todos nós temos hiperglicemia, por exemplo, quando a gente come alimentos que têm muita glicose, mas a gente está falando aqui de uma hiperglicemia que persiste, associada ao desenvolvimento de complicações agudas e crônicas. Então, isso que é muito preocupante. Além da glicose estar sempre elevada, ela traz complicações, algumas de forma aguda, outras de forma crônica, ok? Incluindo lesões micro e macrovasculares. Então, isso quero que vocês grifem bastante, né? As lesões nos pequenos e nos grandes vasos. Então, muitas pessoas, não sabendo disso, elas se comportam assim: ah, eu tenho diabetes, mas eu vou comer tudo que eu quiser, aí eu tomo a minha medicação e a minha glicemia baixa, né? Isso é uma mentira, porque na verdade essa pessoa vai ter picos de glicemia elevada de forma persistente, e essa persistência vai fazendo, com certeza, a longo prazo, lesões micro e macrovasculares, ok? Então, um outro conceito aqui, ó, é uma síndrome metabólica, né? Então, mexe com todo o nosso metabolismo, caracterizada por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina. Então, a gente vai ter que ler um pouquinho sobre isso, né? Sobre a produção da insulina. Então, aqui, só para lembrar, né? A glicose, ela é formada no fígado a partir dos alimentos que nós ingerimos, ok? Coloquei um contexto aqui, ó. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, e a insulina é muito responsável por controlar nosso nível de glicose no sangue. Então, isso vocês podem grifar também. Qual a função desse hormônio principal, né? Controlar o nível de glicose no sangue. Então, se a gente não está produzindo, esse nível de glicose no sangue fica descontrolado, né? Ora muito alto, ora baixo, certo? E na diabetes, a capacidade do corpo em responder à insulina pode ir diminuindo na diabetes mellitus, né? Vai diminuindo progressivamente, né? O pâncreas vai parando progressivamente de produzir a insulina, ok? Então, aqui tem um desenho só pra gente lembrar, ó. Então, aqui tá o pâncreas, né? Quem produz a insulina. Então, nós nos alimentamos. Quando a gente come alguma coisa, a gente estimula as células beta a fazer a produção dessa insulina. O que essa insulina vai fazer? Eu costumo comparar isso a um carro que precisa de combustível. Então, a insulina, ela vai fazer com que a glicose, que seria o combustível, entre no tanque do carro. O carro representaria a nossa célula, certo? E a glicose representaria o combustível. Então, eu posso ter várias células sem combustível, elas não funcionam. Então, a célula sem a glicose, ela não funciona. O que acontece, então? Ó, quando eu me alimento, meu organismo produz a insulina e faz com que a energia que eu produzi com aquele alimento, né, principalmente a glicose, ela entre dentro da célula, e assim como no carro, eu posso usar esse combustível no meu metabolismo. Por isso que a diabetes é uma doença metabólica, né, endócrina do metabolismo. Então, ó,
As células beta produziram essa insulina, o fígado, ele vai absorver a glicose e vai armazenar o que eu não usei na forma de glicogênio, ok? Então, aquilo que eu precisar, eu vou utilizar. O que eu não precisar, ele vai armazenar em forma de glicogênio. E aí vem para cá, ó. Quando eu preciso de novo, né? Quando baixa a minha glicose no sangue, as células beta ficam lá quietinhas e é um estímulo às células alfa para produzir o glucagon. Aí aquele glicogênio que estava armazenado, né, vai ser quebrado e o fígado vai liberar a glicose para que eu possa utilizar. Então, o nosso organismo está fazendo isso o dia inteiro. Então, até queria falar alguma coisa, e quando eu falo essa aula, eu penso em mim, tá, gente? Eu faço uma meia-culpa aqui. Quando a gente tem uma alimentação, assim, totalmente desequilibrada, principalmente com altos níveis de glicose, né? Sei lá, agora vem a Páscoa, ou nessa quarentena a gente fica comendo muito em casa, glicose, carboidrato. O que acontece? O nosso pâncreas, ele fica alucinado, porque ele tem que produzir insulina toda hora. Ele fica bem cansado, né? Então, a longo prazo, isso vai fazendo com que esse metabolismo, essa produção, ela vá sendo desequilibrada, né? E ele para de produzir essa insulina aqui, ó, ele vai parando. No caso, na diabetes tipo 2, ele para aos poucos, certo? Ele vai parando aos poucos. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde agora considera pré-diabetes. É um aviso do corpo, olha, teu pâncreas não tá aguentando o teu comportamento, né? Se a gente continua nesse comportamento, aí ele vai parando cada vez mais, e aí a gente vai precisar usar a insulina, aplicar a insulina para o nosso metabolismo poder funcionar, ok? Então, acho que essa é a grande sacada da doença, né? É uma doença progressiva, certo? Depois eu vou postar um texto para vocês lerem para entender bem essa questão aqui, tá? Então, aqui tem isso que eu acabei de explicar, para que as células das diversas partes do corpo possam realizar o processo de respiração aeróbia, desculpem, ou seja, utilizar aquela glicose que estava armazenadinha, né, como fonte de energia, é necessário que a glicose esteja presente na célula, dentro da célula, ela não pode estar fora da célula. Então, a insulina traz ela para dentro da célula, ok? Ó, as células possuem receptores de insulina, que quando acionados, abrem a membrana celular para a entrada da glicose. Então, é igual o carro. Quando o meu carro está sem gasolina, eu paro no posto, abre a portinha e entra o combustível. Então, meu organismo tem esse receptor, né? Abre a portinha, a glicose entra para dentro da célula e eu posso começar, né, fazer todas as minhas atividades. Ó, uma falha na produção de insulina, como é o caso da diabetes, vai resultar em altos níveis de diabetes, de glicose fora da célula. Então, a glicose que devia estar dentro da célula, dentro do meu tanque de gasolina, ela tá para fora, certo? Ou seja, meu carro continua sem combustível, tendo que andar, tendo que trabalhar. Então, isso caracteriza a diabetes. Então, por isso que quando a gente colhe o exame, a glicemia capilar, a gente percebe que tem muita glicose no sangue, ou seja, fora da célula e não dentro da célula, né, onde deveria estar. Então, aqui, ó, através do exame de glicemia, é isso que eu acabei de falar, né, a gente consegue verificar essa questão desse acúmulo da glicose fora da célula e não dentro da célula, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem até aqui. Para fazer o diagnóstico dessa doença, a Organização Mundial da Saúde, ela sempre organiza, edita, revisa os níveis dessa glicemia no sangue. Então, aqui eu coloquei alguns, ó, mas isso está sempre baixando, eles estão sempre baixando esse nível, né? Então, por exemplo, glicemia casual. Não sei se estou em jejum, se comia, quantas horas, vou lá e quero fazer uma glicemia. Ó, em qualquer momento, não considero jejum. Coleto esse exame da glicemia capilar, que algumas pessoas falam destro, né? Destro é o nome da marca do aparelho, a gente deveria falar glicemia capilar digital. Então, coletei, ele tem que dar igual ou menor a 200 miligramas por decilitro, sem considerar o jejum, tá? Se ele der mais, pode ser um indício que eu esteja com diabetes, tem que fazer investigação. Em jejum, aqui, ó, na minha aula tá 126, a gente sabe que esse índice baixou já.
Então, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes também, eles pedem 100, tá? Então, a coletada após o jejum de 8 a 14 horas, né? 8 horas normalmente, a glicemia da pessoa tem que estar menor que 100. E se tá maior que 100, gente, o que faz, né? Daí os seus hábitos estão incorretos, certo? E outro teste que dá para fazer é o teste de tolerância à glicose, ok? Quem já fez esse teste, você toma um suco bem doce e vai coletando as amostras de sangue para ver como o teu corpo está reagindo. Então, a ideia é assim, você recebeu, ingeriu uma grande quantidade de glicose, o que vai acontecer? Teu pâncreas tem que ralar, produzir insulina para essa glicose entrar para dentro da tua célula e o que não entra tem que ser armazenado pelo fígado, certo? Então, o exame vai retratar se o seu metabolismo tá coerente, tá bacana. Se não der certo, o teu exame vai mostrar o quê? Que teu fígado não tá armazenando e tá tudo liberando lá no sangue, tá? É o que não pode acontecer. Fora esses exames aqui, pessoal, tem a hemoglobina glicada, que a gente vai falar numa próxima aula, ok? Então, ó, eu vou parar por aqui nessa aula introdutória e logo mais a gente continua, tá bom? Beleza. Espero que vocês todos estejam bem, tá bom? Tchau pra vocês.